2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Cristo exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Capítulo 6, versículo de 1 a 3. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Pode sentar, irmãos. Na semana passada, o pastor Fernando ministrou sobre o capítulo 5, e ele focou bem esse versículo, né? Somos embaixadores em nome de Cristo. E ele expôs sobre a função do embaixador, a obra, o que o embaixador faz. E como embaixadores de Cristo, qual a nossa obra, né? E eu quero falar nessa manhã sobre os compromissos do embaixador. Quais são os compromissos que Paulo nos apresenta no capítulo 6? Ele vai falar sobre 4 compromissos que nós devemos ter como embaixadores de Cristo. E é interessante que, quando eu estava estudando esse texto, o que me chamou muita atenção é que, no capítulo 20, em grego, ele não fala embaixador, ele não usa o substantivo embaixador. Ele usa um verbo, que não dá como para a gente traduzir em português, né? Que é um verbo que significa exercer o ofício de um embaixador. Por isso que foi traduzido que somos embaixadores. Porque se fosse traduzir, teria que criar um novo verbo, uma nova palavra. Seria embaixar. Somos, aí o verbo seria eu embaixo, tu embaixas. Seria algo meio estranho. Mas o que eu entendi de Paulo é que ele não está enfatizando o cargo, ele não está enfatizando o título, porque cargos e títulos é muito fácil se conseguir. Dá o título para alguém, olha, você é embaixador, ou você é pastor, ou você é missionário, ou você é apóstolo, isso é muito fácil. O que Paulo está enfatizando aqui é a obra que um embaixador faz. Porque o verbo significa isso, significa ação, o estado, né? E não propriamente o substantivo. Então, o que ele está destacando aqui é a obra que nós exercemos como embaixadores. Então, ele está nos chamando a atenção para atuarmos, para agirmos como embaixador. Não apenas o título, a função, o cargo, uma posição hierárquica ou algo assim, mas a atividade do embaixador. E embaixador aqui, ele representa, o que é um embaixador, né? Ele é o representante máximo de um chefe de Estado junto a um outro Estado. Então, um presidente, né, no caso do Brasil, que é o sistema presidencialista, ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Então, quando ele sai, como, por exemplo, ele está nos Estados Unidos, na Cúpula das Américas, ele não está lá como chefe de governo, ele está como chefe de Estado. Ele está representando a nação brasileira. Mas ele não pode estar lá o tempo todo em todos os países. Então, eles são nomeados embaixadores que falam por nosso intermédio. Eles representam o Estado brasileiro naquele lugar. E quando Paulo fala que nós somos embaixadores, ele está dizendo exatamente isso, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós representamos o reino de Deus no mundo, por isso que nós somos embaixadores. E como embaixadores, nós devemos exercer essa função. É atuar como embaixadores no mundo, representando, falando em nome de Deus neste mundo. Mas o embaixador ele tem alguns compromissos, e é isso que Paulo vai trazer aqui para nós, né? São 4 compromissos que o embaixador deve ter. Não vou falar muito sobre a função, porque o pastor Fernando já expôs isso, né? Eu até aconselho quem não assistiu, assista, né, para poder complementar. Mas eu quero destacar aqui 4 compromissos que um embaixador deve ter,
um embaixador de Cristo deve ter em relação à sua missão como embaixador. O primeiro compromisso está no versículo 1 e 2. E ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O primeiro compromisso que nós devemos ter é com a missão. O compromisso que nós devemos ter é com a missão. Veja que ele nos chama de cooperadores. Lá ele nos chamou de embaixadores. Aqui ele nos chama de cooperadores. Cooperadores do quê? Na tarefa da reconciliação. No capítulo 20 ele fala isso. Aliás, o capítulo 5 ele fala sobre reconciliação, o ministério da reconciliação. E nós somos cooperadores com ele. Né? Essa função de cooperar nesse ministério, ele já foi dado lá no capítulo 5, versículo 18, quando ele diz que ele nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, esse verbo, embora esteja no verbo dar, o que ele quer dizer com esse verbo é confiar aquela obra na mão de alguém. É isso que significa aqui, dar a alguém o ministério. Então, ele está confiando em nós uma tarefa, uma responsabilidade, que é o Ministério da Reconciliação. E nós, como cooperadores, nós estamos trabalhando junto com ele. A palavra em grego é sinergia. É uma palavra que a gente usa, inclusive, em português. Cooperar é isso, é trabalhar com sinergia, ou seja, unir esforços, agir conjuntamente. Nós lemos Josué, capítulo 1. O que Deus fala para Josué? Vá em frente, seja forte, seja corajoso. Mas ele não fala só sobre isso. Ele fala, eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu estou te comissionando. E se eu estou te comissionando, é porque eu vou estar junto com você naquilo que você precisa fazer. Josué só conseguiu fazer toda a obra que ele tinha para fazer porque Deus estava com ele. Deus deu as instruções para ele. Siga a minha palavra, siga que eu já te orientei. Mantenha-se firme nisso aqui. Deus já deu as diretrizes para ele. Ele só precisava seguir em frente. E a única vez que ele deu uma bobeada, ele fez um acordo com um povo que ele não podia ter feito. Foi a única vez que ele deu uma bobeada lá, que ele esqueceu de pedir orientação. Mas, mesmo assim, Deus, ainda assim, usou aquela situação para benefício daquilo que Deus queria. Então, a sinergia é isso, Deus está conosco. Na verdade, o mais correto seria nós estamos com Deus. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Veja, voltando lá para o capítulo 5, versículo 20, veja como é que o Paulo termina a frase, né? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. É como se Deus exortasse. É Deus que está falando. Quando nós exercemos a nossa autoridade de embaixador, a nossa função de embaixador, é como se Deus estivesse falando. Então, a autoridade é de quem? Não é nossa. É de Deus. Assim como o embaixador, ele não tem a autoridade em si mesmo. Ele tem uma autoridade delegada, tanto que o chefe de Estado ele pode trocar o embaixador quando ele achar melhor. Se não estiver exercendo a sua função corretamente, ele pode tirar. Né? Mas Deus está junto conosco, Deus está exortando ao nosso intermédio. Então, nesse sentido, a palavra embaixador tem o mesmo significado de apóstolo. É a mesma ideia de apóstolo, porque nós somos enviados. O embaixador também é enviado, ele não pode ir lá porque quer. Nenhum de nós podemos chegar nos Estados Unidos, ou na França, ou na Itália, seja o país que for, bater na porta e falar assim, embaixador, sai daí que agora sou eu. A primeira coisa que ele vai perguntar assim, cadê a tua carta de autorização? Cadê a tua nomeação?
Então não é assim. Nós somos comissionados por Deus, né? E o que ele diz aqui, Paulo nos exorta aqui, é para não tomarmos essa graça em vão. Não desprezar aquilo que Deus confia a nós. Veja que ele fala aqui, no final do versículo 1, não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, nós somos privilegiados por Deus por sermos embaixadores de Cristo, por sermos cooperadores com Ele nesse ministério. Então não devemos desprezar isso. Lembra a parábola dos talentos? Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Um senhor se ausentou do seu país, chamou 3 dos seus servos e confiou 5 talentos. Era uma grana feia, bem alta, para os valores da época. O outro, ele confiou 2 talentos, e o outro 1 talento. E ele se ausentou do país. Depois de um tempo, naquela época, a ausência não era coisa de uma semana, às vezes eram meses até anos que ficava fora. Mas quando ele retorna, ele chama os seus servos para prestar contas. E o primeiro falou assim, olha, o senhor me confiou 5 talentos. Eu negociei com esses 5 talentos, está aqui mais 5. E o senhor dele falou assim, servo bom e fiel. Esse, beleza. Chamou o segundo, mesma coisa. O senhor me confiou 2 talentos, aqui está mais 2. Mesma coisa, servo bom e fiel. Quando chegou no terceiro funcionário, o que ele esperava era pelo menos entregar 1 talento mais 1. E ele falou assim, olha, senhor, eu sabia que o senhor é um homem bravo, exigente, e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de fazer negócio e perder. Então eu guardei o teu dinheiro e está aqui de volta. E aquele senhor chama a atenção dele, fala assim, como é que você sabe disso? Mas o interessante é que como ele chama ele no final, ele chama de servo mau e negligente. Depois ainda chama de inútil, ou seja, imprestável, não serve para nada. Mas eu quero chamar a atenção que ele chama ele de mau e negligente. Você negligenciou aquilo que eu confiei em você. Se eu confiei para você em 1 talento, é porque eu sabia que você tinha condição de tratar com esse 1 talento. Eu não te dei 2, porque eu sabia que com 2 você não ia conseguir, mas com 1 você ia conseguir. Eu dei 2 para o outro, porque eu sabia que o outro conseguia. Então eu não te dei nada mais do que aquilo que você tem capacidade de fazer. Deus nunca dá a nós não fazemos isso, imagina Deus nunca dá a nós responsabilidades que Ele sabe que nós não podemos fazer. E quando isso precisa ser feito, o que Deus faz? Nos capacita para isso. Ele nos dá dons e talentos para isso. Então Deus nunca vai te confiar alguma coisa que você não tenha condição de fazer. Por isso que esse homem, na parábola, é chamado de negligente. Porque ele desprezou não apenas o talento que aquele senhor colocou na sua mão, mas ele também ele desprezou também a confiança do seu senhor nele. Ele também desprezou a sua capacidade de realização de alguma coisa. Mas Deus é conosco, irmãos. Em Deuteronômio 1:30, Deus diz assim, Moisés, dizendo ao povo, diz, o Senhor vosso Deus vai adiante de vós. Ele pelejará por vós. Porque o projeto de conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, não era dos homens, não era de Moisés, era de Deus. E eles já tinham conhecimento do que Deus já tinha feito lá atrás. Por isso que ele fala, segundo tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Ou seja, tudo aquilo que eles tinham visto, tanto no Egito quanto
no próprio caminhar no deserto, já era uma prova de que Deus estava à frente deles, estava preparando as coisas e que eles iam conquistar a terra segundo o propósito de Deus. E Paulo, aos Coríntios, ele ainda dá um alerta, né? Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Essa é uma citação de Isaías. Isaías 49, 8. Em Isaías 49, 8, ele abre um pouco mais o leque. Veja o que ele diz em 49, 8, Isaías. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável. É uma questão só de troca de palavras. O texto de Coríntios é o mesmo que aqui, só que Paulo usa uma citação livre, né? No tempo aceitável, ou na oportunidade, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Óbvio que aqui ele está profetizando em relação ao Messias, mas essa declaração Paulo faz uso para a igreja. Nós somos cooperadores. Se Jesus é o mediador da nova aliança, nós também somos mediadores, não como sacrifício, mas como embaixadores daquele que leva a nova aliança, que leva o ministério, como Paulo fala, da reconciliação. Então, ele traz a nós a mesma responsabilidade, porque não há uma obra de Cristo e uma obra nossa, não são diferentes, é continuação, é uma coisa só. Por isso que ele fala assim, eis agora o tempo. Ele traz a profecia lá de Isaías, de 700 anos atrás, para o tempo dele, daquele momento que ele está vivendo. E, indiretamente, o Espírito Santo também está nos trazendo para o nosso tempo presente de hoje. Eis agora, este momento, é o tempo. Portanto, Paulo está dizendo que esse ministério tem que ser cumprido hoje. Então, há um certo senso de urgência que Paulo está nos dando. Nós não devemos desprezar esse compromisso, porque Deus tem urgência. Deus não tem tempo para perder. Deus quer que a sua igreja, o seu corpo, o seu povo, cumpra a missão com que Ele confiou, com que Ele nos confiou. Esse é um compromisso nosso, como igreja e como embaixadores de Cristo. O segundo compromisso que ele nos traz aqui é o compromisso com o sacrifício. Versículo 3. Não tendo nenhum de nós, nenhum motivo de escândalo em alguma coisa, para que o ministério não seja censurado. Paulo vai falar sobre esse compromisso de duas formas. Primeiro, ele fala de forma negativa, que ninguém dê motivo de escândalo. Ou seja, a conduta de um embaixador deve ser condizente com a sua responsabilidade. Veja que Provérbios 13, 17 fala sobre o embaixador. Provérbios 13, 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. O embaixador fiel é aquele que traz cura, traz saúde, traz prosperidade, traz benefícios para o povo. Tanto para o povo que ele representa, quanto para o povo aonde ele está representando, onde ele está atuando. Então, como embaixadores, nós devemos olhar a nossa condição, como nós estamos atuando, como nós estamos agindo, para que nós não sejamos censurados. Ou seja, Paulo não queria que a conduta inconveniente, no caso aqui da parte dos Coríntios, porque estava acontecendo isso, lembra que essa carta é uma carta que Paulo faz a defesa do seu ministério apostólico, né? Não podemos perder isso de vista, né? Então, a conduta inconveniente de alguns membros da igreja, né, viesse ser motivo de censura. Ou seja, de escândalo ou de vergonha. Qual é o resultado disso? Que as pessoas que ouvissem o Evangelho poderiam usar a conduta daquelas pessoas como desculpa para recusar a mensagem do Evangelho.
Isso a gente vê muito hoje em dia. Se você... às vezes a gente conversa com algumas pessoas sobre o Evangelho e a pessoa começa, mas e fulano de tal? E o que aconteceu? E aquilo que fez? Ou seja, a conduta errada pode impedir que uma pessoa aceite o Evangelho, porque assim, se é esse Evangelho, eu não quero. Então, nossa conduta tem que ser condizente com a responsabilidade que nós temos. E isso implica em sacrifício, é abrir mão de algumas coisas. Versículo 4 e 5. Pelo contrário, agora ele vai dar a oposição. Em tudo vos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Dá vontade de conversar com alguns apóstolos modernos, perguntar sobre o seu currículo, porque é que Paulo já começa a apresentar o seu currículo. Então, pelo contrário, é isso. Se lá nós não podemos dar motivo algum, aqui nós devemos dar o exemplo. E uma coisa que eu gosto de Paulo é que Paulo sempre se usa como exemplo. Ele sempre usa a si próprio como exemplo. Por isso que ele fala assim, em tudo. Recomendando-nos. Em tudo. Não é só em uma coisa ou outra. Em tudo. Ou seja, na experiência e na conduta de Paulo no seu ministério, naquilo que Paulo já tinha passado, e como ele se conduziu diante das situações. E aqui ele vai dar várias situações. E ele fala assim, ainda recomendamos. O conceito aqui é o mesmo que nós usamos hoje em dia. A pessoa pergunta para você, às vezes o pessoal escreve no WhatsApp, pastor, você conhece alguma pessoa que você pode me recomendar para fazer isso ou aquilo? Você recomenda qualquer pessoa? Não. Então, recomendar aqui é apresentar a alguém ou alguma coisa como digno. É trazer ao conhecimento de alguém de maneira favorável. Ou seja, enfatiza o trabalho pessoal prestado a outra pessoa. Então, as pessoas pastor, você conhece alguém para fazer, por exemplo, eu preciso de um pedreiro em casa. Eu não vou recomendar qualquer pedreiro. Eu vou recomendar aquele que eu sei que faz um bom trabalho. Acho que qualquer um de nós aqui é assim. É isso que Paulo está dizendo. A tua conduta tem que ser de tal maneira que as pessoas possam dizer, não, recomendo essa pessoa, vai firme, que o cara é ponta firme. E Paulo ainda apresenta as suas credenciais de recomendação. A primeira credencial é os seus sofrimentos. E ele começa dizendo, na muita paciência, em todas as circunstâncias, em todas as situações, muita paciência. E paciência não é aquele negócio de aguentar coisa, como coisa passiva. Paciência, a palavra paciência em grego, significa resiliência, consistência, estabilidade. Não ser motivo de toda hora, cada hora, de um estado emocional, com um estado de variação. Altos e baixos. Paulo em Efésios fala que não sejais como meninos inconstantes, levados a todo vento de doutrina, mas ter constância na obra. Apesar dos sofrimentos, manter a constância. Apesar do sofrimento, manter a resiliência. Apesar das circunstâncias, manter a estabilidade. E ele apresenta 3 sofrimentos que ele passa. Primeiro, internos. Aquilo que ele passa dentro de si, dentro do seu coração. Aflições, privações e angústias. Depois ele fala de sofrimentos externos que fizeram com ele. Açoites, prisões e tumultos. Possivelmente tumulto aqui, ele está lembrando que tinha acabado de passar lá em Éfeso. Ele saiu há pouco tempo de Éfeso quando ele escreve essa carta. O tumulto que aconteceu lá da Diana dos Efésios, que ele precisou sair correndo, porque senão ele ia morrer. Então, são coisas externas. E mais sofrimentos que ele se autoimpôs. Trabalhos, vigílias e jejuns. E vigília e jejum aqui não é prática espiritual, não, irmãos. É de trabalho. Noites que ele perdeu, que ele podia estar dormindo, mas ele ficou acordado, ministrando.
Quando ele volta da terceira viagem missionária, ele não chega, passa por Éfeso, ele fica a noite inteira ministrando, até que um rapaz chamado Eutico caiu e morreu. Paulo teve que ir lá ressuscitá-lo. Noite inteira. Jejuns, a mesma coisa. Não é que ele estava fazendo jejum, ele fazia jejuns constantes, práticas espirituais, mas aqui ele deixava de comer para poder fazer a obra. Então, são momentos que Paulo se autoimpôs para que a obra pudesse avançar, aproveitando o tempo que ele tinha para fazer a obra. Versículos 6 e 7. Ele continua o seu currículo. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Esses são os recursos que ele usava. As ferramentas que ele tinha disponível para fazer a sua obra. Primeiro, para a mente, pureza, saber, longanimidade, mente esclarecida, pura, conhecimento. Depois, recurso para o coração, bondade, Espírito Santo, amor não fingido, sincero, correto. Depois, recursos para a própria pregação dele. Palavras da verdade, poder de Deus e armas de justiça. Aqui ele está falando de Efésios 6. Ele fala assim, quer defensivas, quer ofensivas, quer defensivas. No grego, ele está dizendo assim, armas na mão direita e armas na mão esquerda. É que para traduzir assim fica meio complicado, né? Mas armas na mão direita, literalmente é isso que ele está dizendo. Ele está imaginando o soldado romano. A mão direita vem a espada, a arma ofensiva, de ataque, Efésios capítulo 6. E na mão esquerda, o escudo defensivo. Então, quando ele fala arma ofensivas e defensivas, é isso. A espada e o escudo. Não física, mas espiritual. Então, ele tinha os seus recursos para continuar a sua obra, para realizar a sua obra. Versículo 8. Ele continua. Por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. É um verdadeiro paradoxo, irmãos. Isso era o ministério de Paulo, e ele está dizendo, sejam iguais a mim. Né? O que ele está falando é que nós enfrentamos paradoxos. E nós devemos entender esses paradoxos. O que são esses paradoxos aqui que Paulo está falando? São aparentes contradições, parece meio loucura, né? Mas, diante dos homens, o evangelho é loucura. Então, essas contradições são aparentes. Por quê? Porque elas simplesmente destacam pontos de vista diferentes. O que o homem vê, ou como o homem vê e como Deus vê. Nós, por exemplo, podemos estar sendo desonrados pelos homens, mas por Deus nós estamos sendo honrados. Diante dos homens, nós recebemos infâmia, mas diante de Deus, boa fama, é o oposto. Diante dos homens, nós somos enganadores. É isso que estava acontecendo com Paulo. A acusação de Paulo em Corinto, que os seus opositores estavam dizendo que ele era enganador. Mas, no entanto, ele está dizendo, diante de Deus, nós somos verdadeiros. Não importa, irmãos, não importa o que o mundo pensa de nós. Não importa o que o mundo vai dizer de você. O que importa é o que Deus pensa de nós. Quem vai nos julgar é Deus. Quem nós estamos sendo comissionados é por Deus. Então é Ele que nos colocou nessa posição e é Ele que vai nos julgar e dizer se você é um servo bom e fiel ou mau e negligente. Não é o mundo. Aliás, cuidado quando o mundo te elogia demais.
Somos embaixadores de Cristo e é a Ele que nós devemos prestar contas. Então não se iluda com os paradoxos. Paulo enfrentou muitos desses. E muitos desses nos machucam. Mas o que importa é o que Deus pensa de nós. O que nosso objetivo é chegar no final e apresentar os nossos talentos e escutar da parte dele. Servo bom e fiel. Mesmo que nós passemos por sacrifícios, mesmo que nós passemos por dificuldades, mesmo que nós passemos por tribulações. Irmãos, sinto muito, mas nós vamos passar. E a coisa já está acontecendo. Mas Jesus já disse que nós íamos passar. Então ninguém aqui está iludido, né? Existe um evangelho da ilusão por aí, mas não é o evangelho que Deus fala. Então nós temos que ter compromisso com o sofrimento. Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas ele também disse, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, se você é meu comparador, você também venceu. Por isso que ele diz, somos mais do que vencedores naquele que nos amou. O terceiro compromisso que nós devemos ter é com o amor. Versículo 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargue-se o nosso coração. Não tendes limites em vós, mas apenas limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-nos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo usa 3 expressões bem interessantes aqui. Primeiro, abrir os nossos lábios. Né? Essa é uma expressão idiomática que tem tanto no hebraico quanto no grego, nas duas. No hebraico, significa expressar alguma coisa, falar. Né? Tem até uma música, não vou fechar meus lábios, né? Vou profetizar, não é isso? Então, abrir os lábios, fechar os lábios, significa falar ou se calar. Então, é uma expressão típica. Por exemplo, depois que os irmãos quiserem ver lá, por exemplo, Salmo 51, 15, ele fala isso. Né? Usa essa mesma expressão. Mas no grego também tem, também uma expressão idiomática que significa falar de forma franca, direta e sincera. Ou seja, de uma forma ou de outra, tanto no grego quanto no hebraico, o significado é isso, expressar alguma coisa. O que Paulo está dizendo é que o amor deve ser expresso, deve ser verbalizado. E o que Paulo está dizendo é isso, verbalizando, mas não de forma hipócrita, né? Mas de forma sincera. Quando ele usa esse termo, aquela comunidade era mista, tinha judeus e tinha gentios, então a comunidade entendeu muito bem o que Paulo quis dizer quando ele falou assim, abre-se os nossos lábios. Eu estou falando de forma sincera, eu estou falando de forma franca com vocês. Se eu falo que eu os amo, é porque eu os amo. Então o amor precisa ser verbalizado, precisa ser dito. Depois ele fala, alargue-se o nosso coração. Alargar significa abrir espaço. Literalmente é isso mesmo. A palavra em grego significa abrir espaço. Né? Alargar. Né? Ou seja, é o inverso do que estava acontecendo. Ele reclama dos coríntios que eles estavam limitados. E as palavras são correspondentes. Uma significa abrir espaço, outra, espaço estreito. É a mesma palavra para aflição. Imagina você estar num lugar aqui estreito, apertadinho. Né? Eu não sei quantos têm esse tipo de problema. Né? Quando fica num lugar apertado, fica meio angustiado. Né? Fica aquela sensação horrível. Né? Isso, tem gente que tem até fobia disso. Né? Então, é a mesma palavra. A palavra que ele fala, estáis limitados. E angustiado é a mesma palavra. Espaço estreito, apertado. E aqui ele fala assim, abre esse espaço, dê espaço. Né? Demonstre o seu amor. É isso que ele quer dizer. Ou seja, alargar o coração significa que não há segredo entre eles. Tem que ter espaço.
tem que ter abertura para eles. A igreja de Corinto tinha espaço no coração de Paulo, mas Paulo não tinha espaço no coração da igreja. E o que Paulo está dizendo é isso: abre o teu coração, dê espaço para mais pessoas, não fica aí apertadinho numa panelinha fechadinha com tampa, parece panela de pressão, além de tampa ainda tem um negócio por cima. Abre esse espaço, abre o teu coração, deixa pessoas mais entrarem aí dentro. E depois ele fala: dilatai-vos vós também. Então o amor deve ser verbalizado, o amor deve ser demonstrado, mas o amor também tem que ser retribuído, correspondido. Senão fica aquele amor que a gente chama de platônico, né? O rapaz ama a menina, está apaixonado por a menina, mas a menina não quer saber nada dele. Então não adianta, né? Tem que ser retribuído, né? Como ele diz, como justa retribuição. Então, como filhos espirituais, eles deveriam seguir o exemplo de Paulo, né? Reconhecendo o seu ministério entre eles e seguindo o seu exemplo. E o que não estava acontecendo. Paulo demonstrou todo o seu amor, todo o seu carinho pelo povo, paciência pelo povo, como um pai cuida do filho, mesmo que o filho seja rebelde. Mas ele não estava tendo correspondência. Então ele falou assim: dilatai-vos também vós, sejam retribuintes, correspondente ao amor. Dê amor também, não apenas receba, mas também dê amor. Nós temos que ter esse compromisso com amor, compromisso de verbalizar, compromisso de demonstrar, compromisso de retribuir o amor. E o quarto compromisso que nós devemos ter é com a santificação. Versículo 14 a 18. Não vos ponhais em jogo desigual, como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus viventes. Quando fala de jogo desigual, ele está falando jugo, né? Aquela canga que se coloca nos animais, né? Ele não está falando de ter nenhuma relação com o mundo externo, né? Porque senão ele estaria contradizendo lá em 1 Coríntios 5. Né? 1 Coríntios 5 ele vai falar que se você fosse realmente não ter nenhum contato com os incrédulos, você teria que sair do mundo. Né? Mas ele está falando daquilo que está acontecendo dentro da igreja. Então não se refere, nem se refere necessariamente a casamento, ele também se aplica a casamento, mas o que Paulo está dizendo é um pouquinho mais isso. Né? Ele está falando toda associação ou cooperação com alguém que tenha pensamentos diferentes. É isso que ele está dizendo. Lembra que o problema que está acontecendo dentro da igreja, pessoas tinham pensamentos diferentes, doutrinas, estavam levando doutrinas diferentes. Então ele está falando, aplicando assim a sociedade dos negócios, e principalmente aqui, a comunhão religiosa com pessoas que não com o mesmo pensamento que você. O que Paulo parte de Deuteronômio 22:10. Deuteronômio 22:10 ele fala: não lavreis conjunta de boi e jumento. Ele está falando de colocar dois animais para lavrar a terra com dois animais diferentes, o boi e o jumento. Ele está usando esse mesmo princípio aqui. No caso do boi e jumento, nós temos 3 problemas aqui. Primeiro, que o animal são 2 animais de naturezas diferentes. Um é bovino, o outro equino. Normalmente, são tamanhos diferentes. Um é mais alto, geralmente o boi é um pouco mais alto, e a mula é um pouco mais baixa. E, além do que, o comportamento dos animais são diferentes. A mula, por isso que a gente empaca como mula. A mula, quando não quer, não vai. Né? Se ela empaca, ela não vai. Então, são animais diferentes, têm forças diferentes, têm naturezas diferentes, tem um monte de coisa diferente. Então, não dá para você colocar 2 juntos.
Aqui Paulo faz esse mesmo conceito, só que ele, em vez de dar 3 motivos, ele dá 6 motivos, pelo qual nós devemos se nos colocar debaixo da mesma canga, da mesma junta com os incrédulos. O primeiro fala que nós somos de natureza diferente. Nós somos luz e eles são trevas. Há possibilidade de ter luz e trevas ao mesmo tempo? Quando você chega à noite em casa, que é a primeira coisa que você faz? Acende a luz. Por quê? Você não vê nada. E quando você acende a luz, o que acontece? As trevas se vão embora. Acendeu a luz, está tudo claro. Ou você tem a escuridão, ou você tem a luz. Não tem como você ter luz e trevas ao mesmo tempo. Não tem comunhão, são naturezas diferentes. Uma elimina a outra. Como é que você pode ter comunhão com duas pessoas, com uma pessoa que não pensa igual a você? Depois, segundo, tem comportamentos diferentes. Veja, ele fala justiça e iniquidade. Iniquidade é interessante porque há jogos de palavras, jogos de ideias e jogo de palavras. Iniquidade, em grego, é anomia. Anomia é sem lei. Daí que vem o nome anômalo, que foge à regra. É uma anomalia, aquilo que não tem lei, que está fugindo da regra, fugindo ao que é padrão. Então, quando ele fala justiça, é aquele que segue a regra. Ou iniquidade, anomia, é aquele que não segue a regra. Como é que você pode? Né? Não dá. Você quer seguir uma coisa, o outro não quer. Você quer ir numa direção, quer fazer as coisas corretas, o outro não quer. Você quer fazer tudo direitinho, o outro não quer. Quer fazer o que a gente chama de cambalacho. Aí você não quer, você quer fazer a coisa direitinho. Vamos seguir a lei, vamos certinho, justiça. O outro, não. Vamos sonegar aqui. Não. Vamos fazer o imposto direitinho. Não. Não tem jeito, são comportamentos diferentes. Um vai fazer de um jeito, um vai querer enganar, o outro não. Além disso, são de portes diferentes. Né? Nós somos santuários de Deus, os outros são ídolos. Quem é maior, o ídolo ou o santuário? Nós somos santuários de Deus porque Deus habita em nós. Qual é o limite de Deus? E qual é o limite dos ídolos? Não tem como. Não tem como. Isso é politeísmo. Na verdade, Deus abomina o politeísmo. Ou você adora Deus ou você adora os ídolos. Não dá para os dois. Então, são coisas diferentes. Não tem como você participar de uma tarefa onde você tem uma pessoa que segue outra regra, outro Deus. Mas também nós somos de motivações diferentes. Nós somos crentes e eles são incrédulos. Nós temos fé, nós somos motivados pela fé, nós seguimos a nossa fé, aquilo que Deus dá, ao que Deus fala, aquilo que Deus pede de nós. Nós andamos por fé e não por que vemos. Mas e o incrédulo? Ele segue pelo que vê. O mundo segue pelo que vê. Ele não aceita a fé. Muito embora ele viva com fé, só que ele não entende essa fé da mesma forma que a gente. E quando a gente fala de fé, normalmente a gente fala a fé em Deus. Mas o cientista também tem fé na ciência. Então não tem como, somos motivações diferentes, nós temos pontos de partida diferentes, nós queremos seguir a Deus pela nossa fé. O incrédulo não quer. O incrédulo vai seguir as suas próprias motivações, que com certeza é diferente da nossa, irmãos. Nós temos um compromisso com o ministério que Deus está nos confiando, sermos embaixadores de Cristo. E também temos autoridades diferentes. Aqui ele fala de Cristo e do maligno. Em grego é Belial. Em grego é Belial. E a gente conhece do Antigo Testamento esse termo. Embora no Antigo Testamento significa algo inútil, algo que não tem
utilidade nenhuma, é algo que não presta. Aqui ele está se referenciando realmente ao maligno. Né? Então não dá para você servir a Cristo e ao maligno ao mesmo tempo. Quem é a autoridade na sua vida? A quem você vai seguir? A quem você vai obedecer? Paulo mesmo diz, não podemos servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar outro. Ou você vai responder corretamente a um e desprezar o outro, ou o inverso. Não tem como. Quando houverem conflitos de interesses, qual que você vai seguir? Quando você tiver que tomar uma decisão, que você tenha se posicionar entre uma coisa e outra, qual que você vai se posicionar? Quem que você vai considerar na sua vida como autoridade máxima? O embaixador sabe muito bem o que ele tem. Ele tem um senhor em cima dele que é o representante do Estado. Aliás, é o próprio Estado, né? O embaixador ele não representa uma pessoa, ele representa o Estado. Então ele tem que defender o Estado. Então tem uma autoridade por cima. Então o embaixador de Cristo não pode estar consciente e espontaneamente envolvidos com o mal. Isso é santidade. A parte. Não podemos estar junto, debaixo da mesma canga com uma pessoa que não segue os mesmos padrões, as mesmas diretrizes que nós. E só um parênteses aqui, irmãos, a gente às vezes não percebe muito essas coisas, principalmente nos tempos presentes, né? Eu já ouvi muito assim de pessoas de outros países, né? Temos pessoas aqui que já tiveram experiência de morar fora do Brasil. Às vezes o brasileiro lá fora ele é mal visto. Infelizmente, por conta de meia dúzia de pessoas, vai 1000 pessoas por ano lá, mas 10 pessoas que se comportam errado já denigram a imagem. Aí fica, quando fala, é brasileiro. E o pior ainda, irmãos, é quando um brasileiro vai lá para fora para falar mal do Brasil. Não vi não, irmãos. Porque às vezes a gente sai daqui e fala mal da outra igreja. Internamente é uma coisa, mas externamente é outra. Quando a gente tenta resolver, como a gente fala, lavar roupa em casa, é uma coisa, mas quando a gente vai para o incrédulo, para o vizinho, falar mal da igreja. E, infelizmente, muitos dão mau testemunho, é isso que Paulo está chamando a atenção nossa. A quem que você está servindo? Qual é o seu padrão? Você está se colocando julgo desigual. Você está seguindo o padrão do mundo, não pode. O embaixador representa o seu Estado. Essa semana deu até uma confusão, não sei se os irmãos viram. O nosso presidente estava, acho que, dando uma entrevista, estava tendo uma tradução, né? E uma comentarista falou assim, não, ele fala inglês, né? Aí foi chamar a atenção, não, é um tradutor. E ela desprezou o presidente porque ele não estava falando inglês. Eu falei assim, que ignorância. Porque um chefe de Estado, quando está no outro país, ele não fala a língua do outro país, ele fala o seu próprio país, porque é a soberania nacional. Ele, como representante do Estado, ele tem que falar a nossa língua. Nós temos que fazer a nossa língua, não a língua do mundo. O outro que traduza, que tenha um tradutor. Porque se for uma entrevista informal, tudo bem, mas se ele, como chefe de Estado, representando o Estado, a língua representa o nosso Estado. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente não percebe essas coisas. Inclusive com o nosso linguajar, né? Que língua que nós estamos falando. Continuando no 16. E como ele próprio disse, habitarei e andarei com eles. Só isso, irmãos, já era suficiente. Deus está habitando no meio de nós. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, por essa razão, por esse motivo,
Porque Deus vai habitar no nosso meio, vai andar no nosso meio, nós seremos seu povo, Ele será o nosso Deus. Por isso, retirai-vos do meio deles, retirem-se do mundo. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui Paulo faz uma série de citações livres aqui, de Levítico, de Samuel, de Isaías, de Ezequiel. Ele toma algumas passagens e faz de forma livre, né? Promessas de Deus para nós. Promessas de Deus para o nosso povo. E eu gosto dessa expressão. Ele próprio diz, foi Deus quem disse, não foi nenhum profeta que falou. Deus mesmo disse pessoalmente, sem intermediários. Eu, Deus, habitarei e andarei com meu povo. Eu serei o seu Deus. É Deus falando, não é profetas falando. É Deus falando, Ele próprio diz. E vocês serão o meu povo. Mas o que Ele exige de nós? Saia disso. Deus nos oferece comunhão, companheirismo, andar junto, habitar entre nós, mas Ele exige separação do mundo. Isso é santificação. E esse mundo é o sistema do mundo, não o mundo físico, não o mundo criado, ou simplesmente as pessoas, mas o sistema do mundo. Nós não podemos pensar como eles. O embaixador brasileiro tem que pensar como brasileiro, seja na França, seja na Inglaterra, na China, da Indonésia, onde for. Ele não pode pensar como aquele país. Ele tem que pensar como brasileiro. Ele está defendendo o Brasil. Nós, como embaixadores, não podemos pensar como mundo. Nós temos que pensar como povo de Deus. Responsabilidade nossa, representar o reino de Deus lá fora. Não podemos ter o sistema do mundo em nós. Ser santo, então, significa que nós pertencemos a Deus. O embaixador pertence ao país a quem o enviou. E a exigência moral desse relacionamento está determinada pela nossa concepção de Deus e pela extensão da nossa entrega à sua autoridade e à sua vontade. Muitas vezes nós temos dificuldades em entender isso porque nós não temos uma noção clara de quem é Deus para nós. E aí nós temos dificuldade em não só entender a Deus, mas também como nós nos entregamos a Deus, como nós nos entregamos à sua autoridade e à sua vontade. Essas são promessas, irmãos, que enfatizam ainda mais o nosso privilégio e responsabilidade como embaixadores, como povo de Deus. Mas, acima de tudo, o nosso compromisso com a nossa missão, com aquilo que Deus confiou a nós, representantes do seu reino aqui na terra. Ninguém nessa terra pode falar em nome de Deus que não sejam seus embaixadores. Eu não posso chegar lá, qualquer governo dos Estados Unidos, da Europa, seja lá que for, falar em nome do Brasil. Eu não tenho essa autoridade, mas o embaixador tem. Ele recebeu essa delegação. Por isso ele disse, não tome isso em vão. A graça de Deus confiou. Assuma o seu compromisso com a missão. Assuma o seu compromisso com os sacrifícios, sofrimentos que você vai passar por conta da missão que você tem que cumprir. Assuma um compromisso com as responsabilidades, com o amor. Com aquilo que Deus confiou em você. Principalmente a sua conduta como embaixador de Cristo. Amém?